Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas, se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jurar pelo altar, não vale. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. No Evangelho de hoje, Jesus inicia um discurso severo contra os escribas e fariseus. O discurso é composto por um total de 7 ai de vós. O texto de hoje concentra-se nos 3 primeiros. O denominador comum desses 7 ais, como direi rapidamente, é a hipocrisia. Jesus denuncia a falta de autenticidade desses homens que eram considerados santos e devotos pelo povo, mas que interiormente estavam cheios de duplicidade e maldade. Essas advertências de Jesus, longe de se perderem no passado, são dirigidas a nós, para que fujamos da hipocrisia com todas as nossas forças. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, é impressionante que Jesus usa palavras tão duras. Esses 7 ais soam quase como ameaças ou maldições. Deve-se esclarecer que Jesus não está desejando o mal a esses escribas e fariseus, nem os amaldiçoando. Não, ele está verificando a atitude deles, desmascarando-os, removendo o véu da falsa bondade e revelando sua hipocrisia. É importante concluir aqui que Jesus leva a vida muito a sério. 8 não é o mesmo que 80 para ele. Hipocrisia não é o mesmo que sinceridade. Bondade não é o mesmo que o mal. Jesus não apenas proclama e abençoa, mas denuncia e desmascara, mesmo que isso lhe custe a vida. E assim vemos que, em contraste com a santidade de Jesus, em contraste com a sua absoluta bondade e coerência, estão os escribas e fariseus que, sob o disfarce da bondade, praticam o mal. Esses homens que parecem ter um coração puro, mas que, no entanto, estão cheios de maldade e engano. É curioso como a situação se inverte diante de Jesus. Os hipócritas que se dizem santos recebem de Jesus um ai de vós. E os pobres, os marginalizados, os doentes, considerados impuros e distantes de Deus por esses mesmos escribas e fariseus, recebem de Jesus um maravilhoso sermão da montanha, algumas preciosas bem-aventuranças. Bendito, felizes, bem-aventurados. Os primeiros, portanto, são os últimos, e os últimos são os primeiros. Perguntas-te: onde estás? Entre aqueles humildes e pecadores, chamados de benditos e bem-aventurados por Jesus, ou entre esse grupo daqueles, ou entre esses que se julgam bons, mas na verdade são hipócritas e que acabam recebendo uma dura advertência do Senhor? Em segundo lugar, quero me concentrar nos 3 infortúnios de Jesus aos escribas e fariseus do texto de hoje. O primeiro deles é este: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Vós fechais o reino dos céus aos homens. É uma acusação dura. Jesus está desacreditando completamente, desacreditando os escribas e fariseus. Ele está dizendo a eles que, com suas interpretações limitadas da lei, eles são, para o povo, não uma ajuda para Deus reinar entre seus filhos, mas um jugo, um fardo pesado, um impedimento. Nem eles entram naquele reino de vida, alegria e paz, nem permitem que as pessoas simples o façam com suas palavras e exigências. Além disso, esses escribas e fariseus são os que agora impedem as pessoas simples de acolher Jesus, que é o jugo suportável, o fardo leve que traz paz, alívio e alegria suprema para aqueles que o acolhem. Olhe para ti mesmo por um momento e perguntas-te: com tuas palavras de testemunho, espalhas a palavra de um Deus bom, uma fonte de alegria e liberdade? Ou, ao contrário, tua vida fala de um cristianismo complicado, chato, obscuro e penoso? Em terceiro lugar, quero concentrar-me agora no segundo ai de Jesus. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Jesus denuncia o proselitismo voraz dos fariseus, que convertiam gentios pagãos ao judaísmo, não para torná-los participantes de uma promessa de liberdade, mas para torná-los tão ou mais fanáticos do que eram. Esses judeus piedosos, portanto, não proclamam, como Jesus, uma boa nova que inspira alegria e liberdade, mas sim enredam outros para torná-los, como eles próprios, escravos de um inferno de submissão e exigências, onde a misericórdia, a compaixão e a bondade de Deus se destacam pela sua ausência. Nosso texto ainda nos oferece uma terceira advertência. Diz Jesus: ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas, se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos. Em primeiro lugar, é surpreendente como Jesus define esses homens. São guias cegos, como se dissesse, fingem ser líderes, mas vivem na escuridão da distância de Deus, na hipocrisia e no pecado. E como cegos que não veem, eles só conseguem fazer os outros tropeçarem. Em relação ao juramento, com sua argumentação, Jesus deixará claro que esses judeus estão equivocados em suas interpretações. Não se deve jurar por Deus, nem pelo seu templo, nem pelo ouro do templo. Como ele diz em outra passagem: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Pare um instante. Talvez seja um religioso, catequista, ou exerça de alguma forma liderança na fé, como avô, avó, pai, mãe, padrinho ou madrinha. Pergunte a ti mesmo: és um guia cego? Ou com humildade, compaixão e ternura guias os outros a um encontro de amizade com Jesus? Que este evangelho te leve a uma busca cada vez maior pela autenticidade. Que possais sempre fugir da hipocrisia e partilhar com os outros a tua experiência mais profunda de encontro com Jesus, que é sempre uma boa notícia de alegria, liberdade e paz. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.